A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mulheres sábias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje é motivo de adoração estarmos aqui, louvando e adorando a este Deus maravilhoso, ao qual servimos. Estamos neste propósito de 4 dias, onde o tema é Até Tocar os Céus. Hoje estamos aqui no encerramento, onde o Senhor, eu creio que o Senhor já tem feito coisas grandiosas sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor por mais este dia, por mais esta oportunidade. Eu quero também agradecer a missionária Vitória Rayane pela confiança. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente o teu ministério todos os dias da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, nesses 3 dias aqui aprendemos um pouco mais com o Senhor. O Senhor nos ensinou que a nossa morada, ela não é aqui nesta terra, que a nossa morada é nos céus, que a nossa cidadania não é natural, a nossa cidadania também não pertence a este mundo. Também vimos aqui a necessidade de conhecermos a Deus, lendo e meditando na sua palavra, e também que por meio da oração nós conseguimos tocar o céu. E hoje o Senhor, Ele nos dá uma outra oportunidade. O Senhor aqui, Ele nos ensina um pouco mais, nos mostrando que a adoração também é uma forma de nós chegarmos aos céus, de nós tocarmos aos céus. Aleluia! É uma forma, é um estilo de vida que nós, como cristãos, devemos ter em nossas vidas. Aleluia! E hoje estaremos lendo aqui o livro de João, capítulo 4, versículo 24. Aleluia! Aonde a palavra do Senhor está escrito assim. Na versão Almeida Corrigida Fiel. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Na versão NVI está assim. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Bem, eu sempre gosto de ler a versão Almeida Corrigida Fiel, porque ela é a que está mais próxima da versão original em hebraico. Então, peço que vocês abram as suas Bíblias, leem também vocês e meditem nesta palavra. Quando ele fala assim, Deus é Espírito, na versão Almeida Corrigida Fiel, Espírito aqui está com E maiúsculo. Então nos mostra e nos relata sobre o Espírito Santo. E quando ele fala, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui Espírito já encontra-se em minúsculo. Ele está falando do Espírito do homem. Então, importa que nós, quando viemos adorar ao Senhor, que é Deus, que é Espírito, que nós venhamos o adorar com o nosso espírito, o espírito do homem, espírito e em verdade, que nós possamos nos entregar verdadeiramente a este Deus maravilhoso. Aleluia. Também eu gostaria de convidá-los para que leiam o livro de João, capítulo 4 mesmo, e do versículo 21 ao 23. Vocês podem estar perguntando, então por que ela não iniciou pelo 21? Porque a direção ela foi dada no 24, onde fala de quem é Deus e como é que nós devemos o adorar. Aleluia. Aqui no versículo 21 está assim, Almeida Corrigida Fiel. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí voltemos, né? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui a palavra, então, ela nos fala para que nós venhamos crer no Senhor. Assim como ele falou para esta mulher, crê em mim. E também ali, Jesus, ele fala do tempo
em que Ele não mais estava aqui, nesta terra, em que nós estaremos adorando aquele que sabemos que vive, que sabemos que existe, mas que nós não víamos mais ao nosso lado andando como nós andamos aqui nesta terra. Nós entendemos aqui também que adorar é mostrar dedicação total, é mostrar amor e respeito por Deus. Ele é maravilhoso e nos ama com amor eterno. Adorar a Deus é reconhecer a sua glória e lhe dar a honra. Devemos adorar somente a Deus. Ele é o único Deus que existe e é o Criador de todas as coisas. Não existe outro Deus. Não temos e não devemos adorar a outro a não ser o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui nós vemos um exemplo claro de que não é somente nós que vivemos aqui nesta terra que somos tentados. Em Mateus 4:10 vai nos relatar que Jesus, ele falou assim a Satanás: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Haverá momentos, amadas, que nós também passaremos. Se já não passamos, aquelas que não passaram, vai passar por este momento. Aonde o Satanás, ele é tão astuto que ele vai vir com manjares, ou seja, o que é que você está necessitando neste momento? Ele também tem poder de fazer isso, sabia? Ele vem com aquilo que você tanto necessita. E se nós, que somos pessoas servas de Deus, se nós não reconhecermos a voz do Espírito Santo, não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós cairemos na armadilha. Por isso que é necessário, quando nós partimos do momento em que nós conhecemos a Deus, é necessário que em todas as coisas que nós formos fazer, nós venhamos buscar a Deus, buscar em Deus, para ver se realmente é de Deus, se Deus está naquele negócio, se Deus está nos dando permissão, se foi Deus quem abriu aquela porta, se foi Deus que enviou aquela pessoa, se foi Deus que realmente está entregando aquilo em nossas mãos. Então que nós venhamos conhecer este Deus lindo e maravilhoso ao qual servimos. Aqui então nós vemos que às vezes nós choramos, nós lamentamos, mas Jesus, por tudo isso que nós estamos passando neste tempo, Jesus passou. E Deus justamente o enviou aqui como homem, como carne, para que no dia do julgamento, por isso que Ele é o nosso advogado, porque o Senhor vai falar ao Pai se realmente aquela situação para aqueles que eram naturais era possível ou não passar. Que nós venhamos manter o nosso foco no Senhor. Louvado seja Deus. Então, 1 Coríntios ela fala assim para nós no capítulo 2, verso 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é só Deus que conhece os nossos caminhos. O Senhor, Ele nos conhece desde o ventre de nossas mães. É o Senhor que nos projetou. É o Senhor que permitiu que hoje estivéssemos aqui. Então tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele conhece. Oh, aleluia! Isaías também Ele nos ensina no capítulo 29, versículo 13, que diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Nós devemos buscar cada vez mais e mais e mais e mais ao Senhor. Porque quando nós estamos envolvidos na presença de Deus, nós acabamos não cometendo isso aqui que o Senhor Ele fala. Infelizmente, muitos locais são impostos tantas regras que estas regras acabam fazendo com que a pessoa não tenha aquela adoração, não tenha aquele amor mais genuíno.
porque ela vai viver por regras humanas e não consegue ter aquilo que a palavra diz, que aonde há espírito há liberdade. Então que nós não venhamos honrar a Deus somente com os nossos lábios e estarmos impuros em nossos corações. Que nós venhamos adorar a Deus primeiramente em espírito e em verdade, como nós vimos aqui na palavra. Que nós venhamos adorar a Deus com o nosso corpo, com o nosso ser, na nossa postura, na nossa forma de sentar, na nossa forma de levantar, na nossa forma de andar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, que em todas as coisas as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam conhecê-lo por meio de nossas vidas, por meio de nosso testemunho de vida. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Muitos estão perdendo a essência, amadas. Que nós sejamos a diferença. Não deixe com que a essência do Espírito Santo que há em você seja perdido por conta de regras, por conta de muitas induções, digamos assim, humanas. Que nós venhamos conhecer este Deus maravilhoso, porque Deus, Ele é verdade. É Deus quem está conosco todos os momentos de nossas vidas. O Senhor, Ele jamais falou que nós não passaríamos por aflições. Ao contrário, Jesus falou que passaríamos, mas Ele fala para nós termos bom ânimo. E que quando nós adoramos verdadeiramente a Deus, não importa as circunstâncias, as situações em que passamos, nós continuamos adorando, continuamos crendo, continuamos confiando neste Deus maravilhoso. Aleluia. Nós confiamos em Deus por quem Ele é ali conosco. Não é pelo que o Senhor vai nos dar. Quando nós adoramos a Deus, nós não queremos saber no que Ele vai nos proporcionar, não. Nós queremos saber em como nós estamos interiormente falando. Como é que está o teu interior? Neste dia o Senhor, Ele pergunta para nós: como é que você tem me adorado? Você tem me adorado em espírito e em verdade, ou você só tem me adorado quando você se reúne com outros para louvar, para ler a palavra e para meditar nela? É tempo de nós adorarmos o Senhor, principalmente dentro dos nossos lares, porque infelizmente muitas famílias vão para a igreja, mas não são a igreja de Cristo. Por que que não são, missionária? Porque ali elas só fazem o que as regras ordenam, mas quando chega dentro dos seus lares, a Bíblia ela permanece fechada para sempre. A pessoa não tem uma comunhão com o Senhor. A pessoa faz com que as coisas que o mundo tem oferecido para ela. A pessoa ela está preocupada com as coisas terrenas, ou seja, com objetos, com bens materiais, mas não está preocupada com a tua salvação, com a tua alma, com a salvação dos teus. E Deus, Ele tem nos despertado neste tempo para que nós sejamos a igreja de Cristo. Busquemos ao Senhor dentro dos nossos lares. Oremos ao Senhor dentro dos nossos lares. O nosso culto, o nosso ministério, ele começa dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem que é que vai testificar sobre as nossas vidas, a não ser os nossos? Porque são eles que estão ali constantemente conosco. São eles que nos conhecem ali todos os dias de nossas vidas. São eles que estão olhando, são eles que estão aprendendo conforme o que nós estamos ensinando. Então seja adoradores, adore o Senhor em espírito e em verdade. Adore ao Senhor aonde quer que você esteja. Seja filha, seja herdeira. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, somente para que nós possamos compreender um pouquinho, estarei aqui citando, louvado seja Deus, alguns exemplos de adoradores no Antigo Testamento. Nós podemos falar de Abraão, em Gênesis 22:5, aonde ele falou para os moços ficar lá no pé do monte, e ele subiu com o seu filho. Quando ele fala assim, fiquem, e
ele e o seu moço, no caso o filho dele ali, foram, e depois que eles estiverem adorado a Deus, ele tornaria. Mas aqui, um dos mais grandiosos exemplos bíblicos de adoração é a entrega que Abraão faz a Deus de seu filho Isaque, o único filho da promessa, porque foi gerado na sua velhice. E quando Deus pede, ele não nega. Ou seja, nós vemos aqui o que? Adoração e obediência. Louvado seja Deus. Eliezer que eu estou falando não era o sacerdote, e sim o servo de Abraão, onde está lá em Gênesis 24, 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor. Por quê? Porque Abraão ele havia mandado seu servo Eliezer a buscar uma esposa para teu filho Isaque. E com a missão foi bem sucedida, e Deus guiou o servo até encontrar Rebeca. Eliezer adora a Deus por isso. Então que nós venhamos fazer como Eliezer, buscar a presença do Senhor e deixar que o Senhor nos guie ao caminho em qual nós devemos chegar. Um outro exemplo de adorador, Jó capítulo 1, 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Ali, a adoração de Jó é sem dúvidas uma das mais profundas expressões da Bíblia de fidelidade a Deus, porque após receber uma sequência de notícias ruins, ele não reclamava, ao invés disso ele adorava a Deus de todo o teu coração, porque ele sabia de onde ele veio, quem trouxe e para onde ele ia. Que nós sejamos fortalecidos assim pelo Senhor, como Jó, naquele momento de angústia onde ele perdia-se tudo, perdeu-se filhos, perdeu-se gado, perdeu-se os servos. Mesmo assim, ele manteve a sua integridade, ele manteve a sua adoração a Deus. Um outro exemplo, Josué. No livro de Josué 5, versículo 14, nos diz que, e ele disse, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Quanto tempo o Senhor tem se apresentado para nós? E será que nós temos entendido o que é que Deus está querendo de cada um de nós? Que nós venhamos buscar sem cessar a presença do Senhor. Um outro exemplo de adorador, Ana. Quem é que não conhece a história de Ana aqui? No livro de 1 Samuel 1:28, que nos diz assim, por isso também ao Senhor eu entregarei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ali, ela entendeu que o que ela pediu, a promessa que ela fez para o Senhor, ela cumpriu. E ela sabia que o filho, na mão de Deus, ele estava bem. Então que nós venhamos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor e deixar Ele ser pai, Ele guiar, Ele cuidar, Ele tratar, Ele trabalhar. Aleluia! Davi também, um grande exemplo de adorador. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, nos mostra que então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Esta adoração de Davi não foi muito alegre, mas ela traz alegria no coração. Arrependimento e aquebrantamento que aprendeu a se contentar com o que Deus dá ou faz. Este episódio, esta mensagem aqui na Bíblia, foi logo após Betseba perder a criança. Por quê? Era um fruto de um adultério, era fruto de um pecado. Até a criança, depois que nasceu, estar viva, ele estava ali, em jejum. Depois que a criança morreu, ele foi se lavar e comer.
que nós venhamos buscar essa presença do Senhor. Porque ali Davi, após ser corrigido pelo profeta de Deus, Davi se arrepende do seu pecado. Mas as consequências vieram e o filho de Betseba morre. Então, tudo que nós plantamos, colheremos. Mas qual é a forma que nós estaremos depois da colheita? E um outro exemplo, Esdras e os filhos de Israel. E Esdras louvou a Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Neemias 8, versículo 6. Aqui, nesta palavra, nós estamos falando não de um adorador apenas, mas de muitos. Isso aconteceu quando Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo e lia. E houve um reconhecimento. Ali o povo, ele reconheceu um adorador por excelência na vida de Esdras. E este texto, ele não adora sozinho, mas o povo que ouve a leitura do livro da lei também adora. Que nós venhamos adorar este Deus maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor. E para finalizarmos, estarei falando aqui algumas atitudes de verdadeiros adoradores. Primeiro, o verdadeiro adorador, ele vive sempre com integridade. Nós vemos a vida de Jó. 2. Verdadeiros adoradores purificam o ambiente em que vivem. Ali nós vemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Eu peço a vocês que depois leiam e meditem nesses versículos, nesses livros, amém? Ali nós vemos que Jó não queria que seus filhos conservassem pecado contra Deus em seus corações. Então, eles faziam o quê? Jó se levantava de madrugada e reunia os filhos para buscarem a Deus juntos e arrependerem de seus pecados. Então, o verdadeiro adorador também, ele tem que reconhecer os seus maus caminhos, seus pecados, e pedir perdão a Deus, e se for falhar contra os homens também, pedir e pedir perdão, porque assim nós conservaremos nosso coração humilde e não permitiremos que o orgulho e a soberba entrem. Amém? 3. Um outro exemplo. Os verdadeiros adoradores ocupam o seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Nós vemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5b. Essa era a prática constante de Jó. Um quarto exemplo. O próprio Deus dá testemunho do verdadeiro adorador. E nós iremos ver isso no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, aonde o Senhor, ele fala: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Que nós venhamos nos afastar do mal. Aleluia. Glória a Deus. E da mesma forma, Deus, ele dá testemunho a respeito do Senhor Jesus, a fim de protegê-lo das falsas acusações e armadilhas dos judeus que eram hipócritas. E isto encontra-se no livro de João, capítulo 5, versículo 37. E também eu peço a vocês que leem João, capítulo 10, versículo 41. Louvado seja Deus. Um adorador de verdade, outro exemplo, ele reconhece que tudo que possui vem de Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Reconhece a soberania, a grandeza do Senhor. E nisto nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 24, Mateus, capítulo 6, versículo 24, Efésios, capítulo 5, versículo 5. Aleluia! E o sexto exemplo. Os verdadeiros adoradores mantêm a sua integridade para com Deus, mesmo nas situações mais adversas. Neste momento aqui, nós temos como exemplo Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, e também Daniel, capítulo 3, versículo 4 ao 18. O de Jó era onde a mulher, ela falava para ele abandonar e amaldiçoar a Deus. Mesmo ali,
Ele, sabendo o que estava se passando, ele permaneceu, aleluia, íntegro ao Senhor. No livro de Daniel nós vemos sobre Ananias, Misael e Azarias, que quando foi ordenado a idolatrar uma estátua levantada pelo rei Nabucodonosor, não abriram mão de que Deus era seu único Deus. Louvado seja Deus. E por último aqui, um exemplo do verdadeiro adorador é que um verdadeiro adorador, ele sente as dores do seu próximo, como se fossem suas, por isso sofre junto com ele. Este exemplo, nós vemos que ele vai ser tirado no livro de Jó, mas ele não está se relatando a Jó. Ele está falando sobre os amigos de Jó. Jó capítulo 2, versículo 12 e 13. Aqui nós vemos que quando levantaram os olhos e certa distância, não o reconheceram mais. Levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos e, a seguir, espalharam pó sobre a cabeça. Sentaram-se no chão ao lado dele, 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, vendo como era atroz o seu sofrimento. Aqui nós vemos a postura dos amigos de Jó, como se reuniram a ele, ao seu sofrimento, e sentiram as suas dores como se fossem suas próprias. E nós, como nós temos nos portado diante do sofrimento dos nossos próximos? Hoje, o Senhor, Ele nos ensina diversas coisas aqui, não é verdade? Não somente a postura do adorador, mas como ser e como se manter um verdadeiro adorador. Bem, aqui nós finalizamos esta mensagem e que nós venhamos absorver tudo isso que Deus ele tem nos passado, tem nos mostrado, tem nos ensinado e nos conduzido. Então, para que nós venhamos tocar o céu, é necessário sermos adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus ele possa nos conduzir neste caminho, nesta vida terrena. Que nós possamos entender os propósitos e os desígnios do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus ele possa abençoar grande e poderosamente a tua vida, a tua família, o teu lar. Que o Senhor possa abençoar grande e poderosamente todas as obras de tuas mãos. Confia no Senhor, creia que o Senhor ele vai fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Apenas devemos obediência, buscar a presença, adorar a este Deus, clamar e nos entregar. Amém? Que Deus ele possa abençoá-las, que Deus ele possa dar a cada uma a estratégia necessária de que precisa, que o Senhor possa abençoar a cada área da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua porção neste dia. Aquilo que Deus preparou para você é teu. Não tenhas medo, porque nada sai, nada foge do controle de Deus. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus, por este momento, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, de me conduzir até este chegado momento. Que o Senhor possa, Senhor, em o nome de Jesus, nos revelar aquilo, Senhor, que ainda está em oculto. Mostra-nos, Senhor, a tua vontade, o teu querer, para que possamos, ó Pai, caminhar, Senhor, nos teus caminhos. Pai amado, para que possamos entender os teus desígnios, obedecer e servir, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém.